Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje os beneditinos e as beneditinas estão em festa, porque hoje nós celebramos a memória. Para eles é solenidade, é festa, mas para a igreja, de um modo geral, é a memória de São Bento, esse homem que foi viver uma vida reclusa e de repente muitos foram atrás dele e aí ele fundou essa ordem dos beneditinos. Passou por muitas provações. Teve até uma pessoa que quis matá-lo, colocando veneno ali nos alimentos. E São Bento, antes de se alimentar, ele abençoou e graças a Deus não aconteceu nada com ele. Essa regra de São Bento que tem levado muitas pessoas na igreja à santidade. Peçamos então a São Bento no dia de hoje, que ele interceda por nós e que verdadeiramente nós sejamos santos. São Bento, rogai por nós, fazei de nós santos. O Evangelho é de São Mateus. Ainda estamos no capítulo 10, do versículo 16 até o 23, esse envio que Jesus faz para os 12, mas um envio cheio de recomendações. É importante notar, e é nisso aqui que eu me entusiasmo com nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não mostrou para os discípulos que a pregação do Evangelho seria uma coisa fácil. Ele colocou os discípulos com os pés no chão. Mas uma vez eu digo, hoje existe uma concepção de pregar o Evangelho totalmente fora da caixinha, fora da visão do que o Senhor nos propôs e propôs para os apóstolos. Hoje as pessoas pensam que pregar o Evangelho é ter like, é receber like, é ter dinheiro, é fama, sabe lá o quê? Mas Jesus deixou bem claro que a pregação do Evangelho, ela ia acontecer em meio a muitas tribulações. E hoje ele está falando, olha, vocês serão levados aos tribunais, entregarão vocês, impedirão vocês de falar, até matarão.
Lá no capítulo 16 do Evangelho de São João, Jesus diz assim: eles matarão vocês julgando estar prestando culto a Deus. Serão expulsos das sinagogas. Ao serem levados aos tribunais, Jesus está dizendo, não se preocupem não, o Espírito do vosso Pai falará através de vós. E aí o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Imagine, meus irmãos, uma sociedade totalmente liderada por pessoas que não querem saber de Deus. O que aconteceu lá no passado no Império Romano. Então, quem estava com o imperador não sofria. Quem estivesse contra as ideias paganizadas do imperador seriam mortos. E aqui, imagina um pai que está do lado do imperador e tem um filho que está do lado de Jesus Cristo. Aí o pai entrega o próprio filho, ou o filho entrega o próprio pai. Na história da igreja nós vamos ver isso. Filhos entregaram os seus pais, levados pelas ideologias mentirosas dos imperadores. E pais também que fizeram isso. E tem aqueles até que fizeram isso na tentativa do filho, quem sabe, aderir por medo às ideias do imperador para não morrer. E o contrário também. Mas numa casa, quando Jesus fala também, será dividida. Um vai estar com ele, outro não vai estar. Mas em meio a essas tribulações, em meio a esses sofrimentos existentes, Jesus está dizendo o seguinte: vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Você já passou por essa situação de ser odiado porque você é católico? De ser odiado porque você vai à missa, de ser odiado porque você reza, de ser odiado porque você foi batizado, de ser odiado porque você lê a Sagrada Escritura, porque você lê a vida dos santos e assim por diante. Você já foi odiado? Se você já foi odiado, então se alegre, porque Jesus está dizendo que é assim. Nós só teremos sossego no céu, meus irmãos, só no céu, aqui não vai ter não. Ainda mais nesse mundo pagão que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas que não querem saber de Deus, elas vão perseguir a minoria. E feliz de você que está sendo odiado por causa do nome de Jesus. E aí Jesus, ele diz: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, e em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Aí, o que é que vai acontecer? Essas pessoas que se julgam os deuses do Olimpo, verão o Filho do Homem vir na sua glória. E aqui Jesus fala uma palavra que é muito importante para que nós guardemos no nosso coração. Ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar até o fim será salvo. Versículo 22. A questão não está simplesmente numa conversão que a pessoa teve. A conversão é o primeiro passo. Agora, perseverar. E esta é a questão. Eu tenho perseverado, você tem perseverado. Mas a pergunta é, você vai perseverar até o fim? Essa é a questão. Eu não sei se eu vou perseverar até o fim. Por isso eu preciso pedir a Deus a graça de perseverar, de ser fiel. Nós precisamos pedir isso todos os dias. Porque muitas vezes, meus irmãos, em meio à perseguição, tem pessoas que elas não aguentam.
Lá no passado, quando os cristãos eram levados para o martírio, saiba de uma coisa, nem todos foram fiéis até o fim, não. Na hora que viram a corda apertar, eles renunciaram. Salvaram o corpo, mas não salvaram a alma. Está entendendo como é que é a coisa? E Jesus, ele está pedindo a nós a conversão, a perseverança, porque perseverar não é fácil. Que Deus nos dê a graça da perseverança. Que Deus conceda a nós a perseverança dos mártires. Que Deus conceda a nós tudo isso. E que você não desanime em meio às perseguições, porque eu tenho visto muitas pessoas aí, na hora da perseguição, aí desanimam, quer abandonar tudo. Não, agora que é hora, porque Jesus, ele deixou claro para nós que as perseguições iriam acontecer. Que a mãe, a nossa mãe do céu, ela nos conceda a graça da perseverança. Ela que é a mãe dos mártires. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, só irá se salvar quem perseverar.